Olá, boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui no webinar GA4, Novidades e Desafios. Eu estou aqui na sede da Digital Business, sou o Leonardo. O Eric, eu estou na sede Estância Velha, Rio Grande do Sul. O Eric está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E a gente está aqui para falar a respeito de GA4, novidades, vantagens, providências necessárias, tirar dúvidas, né? Então, eu modestamente aqui estou com Eric, professor Eric, queria ter aí 10% do conhecimento que ele tem de Google, de performance. Então, eu queria sugerir que todos que estivessem aqui assistindo aproveitem a aula, a verdadeira aula, e mandem seus comentários, suas dúvidas, para justamente aproveitar ao máximo aí a disponibilidade e a atenção que o Eric está tendo aqui com a gente. Então é isso. Eric, muito obrigado pela tua disponibilidade, cara, pela ideia. Eu acho que, né, como a gente vem colocando nos posts e nos comunicados a respeito do webinar, existem muitas dúvidas, existe uma certa, ok, o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, e a gente vai tentar passar um pouco por tudo isso durante aqui essa 1 hora que a gente tem programada. Eu queria inicialmente apenas só falar um pouquinho de um fato recente, né? Tu anunciaste aqui no teu LinkedIn que tu conseguiste a certificação Google para o GA4, para o Google Analytics 4. Exatamente. O que é, né? É uma certificação nova ou já existe há tempo? O que ela, enfim, as empresas precisam olhar para isso na hora de procurar alguma assistência, alguma ajuda para a implementação. Fala um pouquinho a respeito Claro, dessa certificação, Eric, por favor. claro, com certeza. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Primeiramente, aí, obrigado a todos que estão assistindo esse webinar. É um prazer ter a oportunidade de falar um pouquinho aí sobre o Google Analytics 4. Respondendo a pergunta do Léo, né, e já emendando com algumas questões que o Léo falou, a gente percebe uma certa ansiedade do mercado em relação ao Google Analytics 4, né? E em relação à certificação, até já começando um pouco aqui a minha apresentação, né, eu consegui recentemente a certificação do Google Analytics 4, então nós tínhamos antes a certificação relacionada ao Google Universal, mas não chegou no Brasil ainda a certificação do Google Analytics 4. Então, para quem tem interesse em fazer essa certificação, também fazer essa prova, só através só através da prova em inglês, né? Então, você consegue fazer a prova em inglês, né? E tirar a sua certificação. Ela é importante porque ela comprova aí o seu conhecimento, né? Alguns conhecimentos mais conceituais em relação à ferramenta, algumas questões bem importantes. Geralmente as agências elas buscam essas certificações não só como uma forma de prova, né, profissional de que você conhece a ferramenta, mas também ela te força um pouco a estudar, né? Eu estudei muito para tirar essa certificação, procurei alguns cursos, mexi bastante na ferramenta, instalei, utilizei bastante. E eu acho que o resultado de todo esse estudo foi aí essa certificação. Eu fiz a prova semana passada, né? E através dessa prova eu consegui essa certificação. Uma prova difícil, em inglês, né? Por mais que você fale inglês, não é a nossa língua nativa, então eu digo assim, existem algumas outras certificações do Google, como de Google Ads, tem lá as provas de display, de anúncio, de Google Shopping, dentre outras, né? E para quem já fez essas provas, percebe que essas provas têm, como a gente diz aqui no Sul, pega ratão, né?
Então, você identificar esse pega-ratão em inglês, por mais que você fale inglês, é mais difícil. Sim, sim, sem dúvida. E eu nem esperava passar na primeira vez, né? Quando eu fiz outras certificações, como de Google Ads e até do próprio Universal, eu não passei na primeira. Só que daí eu consegui estudar bastante, utilizei bastante a ferramenta e tive essa felicidade de passar na prova também. Maravilha. Então, Eric, eu acho que a gente pode de imediato, né, começar com a tua apresentação. A gente vai tentar aqui trazer perguntas ou comentários que a gente tiver tanto do chat ou de vez em quando eu, como daqui a pouco um espectador também, vou tentar te fazer alguma pergunta a respeito do que tu apresentar. Por favor, Eric, toca o Vamos barco lá, aí. vamos lá então. Vou pedir para o nosso isso, colocar a nossa apresentação. Então, vou me apresentar rapidamente para a gente ir direto ao jogo, né? Então, como eu falei, eu sou Eric Formaggio, sou Chief Data Officer da Digital Business, conquistei essa certificação no Google Analytics 4. Sou da área de ciência da computação, sou pós-graduado em ciência de dados, né? Dou aula em algumas pós-graduações, ultimamente, mais frequentemente, na pós-graduação de negócios digitais da Unicinos, e sou autor de 2 livros. Um deles, o SEO Otimização de Sites, e o outro, lançado recentemente, que é uma análise de dados usando R, dos gráficos até a tomada de decisão. E hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o Google Analytics, primeiro a gente entender o que é o Google Analytics. O Google Analytics ele é nada mais nada menos do que a ferramenta de Web Analytics do Google. É uma das mais importantes para quem trabalha com marketing digital. A maioria dos profissionais de marketing digital no mundo inteiro utilizam essa ferramenta. Ela se popularizou muito nos últimos 10 anos, pois ela foi muito popularizada principalmente em função dela ser uma ferramenta free até então. Ela tem a versão paga dela, mas desde o início a gente percebe assim, que o Google ele prezou muito por não cobrar a utilização dessa ferramenta. Ele guarda a história de um site, né, em forma aí de dimensões e métricas. Então, quase que sempre que eu tenho contato com um negócio, para um trabalho de publicidade, SEO ou mesmo BI, a primeira coisa que eu peço o acesso é o Google Analytics, porque através dessa ferramenta você consegue ver a história do site através dos números. Você consegue ver as páginas mais visitadas, de onde as pessoas estão vindo, quanto que o anunciante está gastando em verbas de marketing, dentre outras informações aí que são muito importantes para o trabalho de marketing digital. Tá? Ela tem uma linha do tempo bem interessante. Eu coloquei aqui alguns marcos importantes da ferramenta, só que aqueles marcos que foram importantes para mim. Né? Se você olhar na ajuda do Google Analytics, ele vai mostrar outras atualizações, mas essas aqui que eu coloquei principalmente até 2020 são atualizações ali que elas acabaram impactando de uma certa forma, não só na minha carreira, mas no mercado. A ferramenta ela surgiu em 2005, ela foi construída aí com base no Ultimo, que foi adquirido pelo Google na época. Foi uma tentativa aí do Google viabilizar para os anunciantes que eles pudessem realizar análise das suas campanhas e de tráfego dos seus sites. Depois, em 2011, nós tivemos uma modificação aí que foi, acho que, uma das primeiras grandes modificações e atualizações na ferramenta que me impactaram bastante, que foi o Not Provider. Então, o que é o Not Provider? Nas origens de tráfego, e para eu que trabalhei muito tempo com SEO e ainda trabalho, eu não conseguia mais ver o que vinha de tráfego através das palavras-chave orgânicas. Então, foi uma coisa que impactou na época muito a comunidade de SEO. Você conseguia até através do Google Search Console, que é uma outra ferramenta do Google, ver as palavras que as pessoas, o seu site imprimia ali no mecanismo de busca e as pessoas clicavam, mas você não conseguia ver no Google Analytics mais a quantidade de pessoas que entraram, que visitaram o seu site por
determinadas palavras-chave, tanto que você entrava ali no Google Analytics, você tinha ali quase 90% de palavras not provided, né? Ele não nos mostrava qual era a palavra-chave, isso no caso da busca orgânica, tá, gente? Nada a ver com links patrocinados, com Google Ads. E ali uma porcentagem quase que de amostra, de 3, 5% que ele mostrava algumas palavras ali. Em 2013, a gente teve ali o início do Google Analytics Universal, que chegou ao mercado com algumas mudanças e, na época, já com algumas atualizações bem importantes, melhorou ainda mais todo o espectro de análise no Google Analytics. E, finalmente, em 2020, o Google Analytics, o Google Analytics 4, ele começou a ser o padrão de instalação. E até hoje você vai implementar o Google Analytics 4, a primeira opção que ele te dá é de você fazer a instalação já do Google Analytics 4. Ele não ele permite que você consiga fazer a instalação do Google Analytics Universal, mas você precisa seguir ali uma opção avançada. Em 2023, e é importante esclarecer bem isso, o Google Analytics Universal, ele vai parar de processar os hits. Para quem tem a conta free, para quem tem o Google Analytics Universal, o 360, ele ainda tem mais um ano. Ele fica até 2024 processando hits. Mas, assim, maior parte do mercado, eu na minha carreira, acho que eu vi 2 ou 3 empresas que usavam ali o Google Analytics pago. Isso não é ruim, tá? Eu até incentivo utilizar a versão paga porque você tem mais recursos, bem mais recursos, tem uma garantia maior da utilização do produto também. Mas, em suma, acho que a maior parte do mercado brasileiro que usa o Google Analytics Universal tem ali até julho de 2023 para fazer a implementação. Não é uma migração, né? Você não vai migrar uma coisa da outra. Você vai fazer a implementação do Google Analytics 4 e aí você vai ter mais um tempo ali para fazer, né, o download dos dados do Google Analytics Universo, tá? Eric, nesse ponto, esse prazo que está todo mundo anunciando, do qual se fala, então, julho, o Google Analytics Universal, ele para de funcionar e eu já tenho que ter previamente feito todo o processo para ter, nesse prazo, o GA4 funcionando e contabilizando, correto? Exatamente isso. Então, o que vai acontecer, né? Dia 1º de julho de 2023, o Google Analytics Universal Free para de contabilizar hits, né? Você vai ter ali durante o tempo histórico dele ainda, né? Tem empresas aí que tem histórico do Google Analytics ali de 5, 6 anos, né? Vai ter o histórico dele, mas os novos hits, eles vão precisar ser processados através do Google Analytics 4. Então, o GA4 não incorpora esses dados que vêm do anterior, ele tem que ter um tempo dele para começar a ter o histórico dele próprio. Exatamente, a não ser que você faça uma importação de dados, né? Que você use uma ferramenta como BigQuery, alguma coisa assim, mas daí trata-se de uma instalação, de uma configuração mais avançada. Mas vamos pensar aqui, né, Léo, para o mercado em geral, né? Que nem todo mundo vai ter esse recurso. Então, a minha recomendação, já instala o Google Analytics 4, já deixa ele processando ali os eventos, né? A gente vai falar depois sobre isso. O Google Analytics 4 ele é baseado em eventos e parâmetros, né? E aí você já vai processar, já vai guardar esses dados também. Tá? E é razoável começar a fazer isso e manter os dois em paralelo até o prazo final? Mantém os dois em paralelo até o final. Né? Não existe a necessidade de você instalar um e fazer o outro, tirar a tag do outro. Não existe essa necessidade. Os dois eles podem ir funcionando. Inclusive, uma das dicas que eu vou dar lá no final, então, para todo mundo que está assistindo aí, fica até o final, porque eu vou dar algumas dicas, um checklist ali no final, de tudo que vocês devem fazer para poder fazer essa implementação da forma mais segura possível
e não perder ali nenhum dado, nenhuma informação importante ali do seu website. E de quanto tempo, talvez, né? Claro que isso depende, talvez, de negócio para negócio, mas assim, eu diria que quanto mais cedo as empresas começarem a fazer isso, tanto melhor, obviamente, né? Quanto mais cedo, melhor. Eric, é uma pergunta. Eu me considero um leigo no assunto, mas eu sempre gostei muito de carro. E carro a gente vê as versões dos carros, né? Os modelos novos que vão. O GA4, só agora surgiu o nome Google Analytics 4. Efetivamente, antes dele, houve três versões bem distintas, que era o slide anterior aqui. E assim, claro, uma estratégia de produto, vamos chamar de Google Analytics 4 e tal, mas é realmente uma quarta versão nessa evolução aí? É uma quarta versão, mas eu acho que tu falou uma palavra que eu nunca tinha pensado, mas eu acho que vem muito mais como uma estratégia de produto, né? Porque até nos outros nomes tu não tinha essa numeração na frente, né? Uhum. Então, de repente, agora, como estratégia de produto, eles vão utilizar esse número para diferenciar até as próximas versões futuras e até algumas versões pagas, de repente, né? Uhum. Talvez seja muito mais focado mesmo em uma estratégia de produto, na minha opinião. Tá? Você Maravilha. consegue identificar 13 versões para trás, né? Mas de fato eles não utilizavam essa nomenclatura. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades, né? Eu vejo que a primeira vez que eu entrei na ferramenta, né, a primeira coisa que eu notei é a diferença na usabilidade. E no início, eu vou ser bem sincero para vocês que eu não gostei muito, tá? Mas aos poucos eu comecei a utilizar, fui me ambientando, né? Tem aquela parte da experiência do usuário que tem que ser renovada nesse sentido. Então, a primeira grande novidade em relação à usabilidade. Eu acho que uma outra novidade, que não é mais tão novidade assim, né? Até a gente já comentou aqui, é a criação padrão, né, na configuração de novas contas, né? Mas a novidade mesmo em relação a essa criação padrão é que antes você tinha a vista de propriedade. Então você conseguia ali ter uma propriedade e várias vistas. Você não tem mais isso, você só tem as propriedades. Antes você tinha uma hierarquia no Google Analytics que era conta, propriedade, vista. Agora é conta, propriedade, fluxo de dados. Eu vou explicar um pouquinho mais isso depois. E uma das vantagens que você tinha em ter a vista de propriedade, ter algumas vistas de propriedade, é porque, por exemplo, às vezes você tinha ali um blog anexado ao seu domínio principal. Então, tinha lá o e-commerce, instrumentosmusicais.com.br, e esse e-commerce, essa loja, ele tinha um blog. Então, provavelmente lá ele tinha um domínio instrumentosmusicais.com.br/blog. E às vezes você queria ver só os dados do blog. O que você poderia fazer? Você poderia simplesmente fazer uma vista e incluir só o tráfego dessa característica de domínio do /blog, né? Ou então você tem um site que é o site de e-commerce e o site institucional dentro do mesmo domínio. Ah, eu quero ver aqui somente os dados institucionais, somente os dados da loja. Então, através das vistas de propriedade, você mantinha lá o master view, né, que recebia todos os dados do domínio, e através dessas vistas você fazia o filtro, né? Eu vejo, a minha opinião, e já trabalhando há alguns meses implementando o Google Analytics 4, é que isso é uma forma do Google forçar o usuário cada vez mais a utilizar o Google Data Studio, que hoje mudou de nome recentemente a ferramenta, hoje é o Locker Studio, né, a ferramenta de visualização de dados, né, de geração de reports do Google. Ele chamava Google Data Studio até 2 semanas atrás, agora chama Locker Studio. Vou falar muito sobre essa ferramenta aqui na apresentação. Então, hoje você não consegue mais ter essa vista.
Contudo, você tem disponível o Locker Studio, que você pode muito bem conectar o Google Analytics ali e gerar os seus filtros através do próprio Locker Studio, tá? Gente, se tiver pergunta, vai enviando através dos comentários, o Léo vai me abordando aí para a gente ir conversando também, tá? Aqui eu mostro aqui um padrão, né, da tela, né? Aqui, por exemplo, é sobre uma outra novidade, que são sobre os métodos de atribuição. Então, você tinha ali, né, alguns métodos de atribuição no Universal, como você tinha ali a conversão de último clique, né, ou seja, o canal respectivo ao último clique que recebia, né, a atribuição à conversão. Então, por exemplo, o cara ele entrou no site pela primeira vez através do Google Ads, a segunda por um link no Facebook, e a terceira vez ele entra ali pela busca orgânica no site. E nessa terceira vez que ele converte. Então, naquele modelo de atribuição do último clique, que a gente ainda tem no GA4, e tinha também no Universo, essa conversão ela ficaria 100% contabilizada, atribuída à busca orgânica, né? Você tinha também a conversão assistida, que era atribuída ao penúltimo clique. Então, por exemplo, nesse mesmo caminho que eu falei, o cara ele passou pela busca paga, ele passou por um link do Facebook, e na última vez ele passou através da busca orgânica. Então, nessa conversão assistida do penúltimo, né, que se referia ao penúltimo clique, quem iria ficar com 100% dessa conversão era o Facebook. O que acontece? Hoje ele tem mais alguns modelos. Ele tem, por exemplo, o modelo de atribuição linear. Então, a gente tem esse caso onde ele passou por 3 grupos de canais, né? 3 canais, ou como o pessoal chama, né? 3 mídias diferentes. O que ele vai fazer no caso dessa distribuição? Ele vai distribuir entre essas 3 igualmente. E ele tem a atribuição com base em dados também, que através do machine learning, né, da inteligência artificial do Google, ele vai dar porcentagens de atribuição dessa conversão, né, para as respectivas mídias. Tá? Então, um modelo bem interessante, até no Google Analytics 4, quem tiver interesse em olhar, basta ir ali no menu publicidade, deixa eu colocar o red point aqui, basta ir ali no menu publicidade, né, comparação de modelos, e aqui você consegue fazer os comparativos de modelos. Tá? Uma outra novidade importante também da ferramenta é o menu explorar. No início, uma das coisas que eu percebi na hora é que, assim, no Google Analytics Universal, você já tinha ali vários relatórios prontos. Né? Você tinha vários relatórios prontos, então era muito fácil para o usuário iniciante, médio, aquele cara que não trabalhava com Web Analytics, mas queria ver como que o site dele estava se saindo ali. Ele conseguia, né, entrar no Google Analytics Universal e entender alguma coisa, fuçar, mexer em alguns relatórios. Ele tinha ali um portfólio de relatórios mais amigável, principalmente para quem está iniciando na utilização de uma ferramenta dessa. Gente, isso é a minha opinião, tá? Com o que eu vi ao longo do tempo, com as pessoas que eu tive contato trabalhando e verificando dados no Google Analytics. No Google Analytics 4, você já tem ali um número menor de relatórios prontos. Eu entendo que para o usuário que é mais leigo vai ser um pouco mais difícil de entender. E aí ele tem esse menu explorar. Esse menu você consegue customizar mais algumas análises. Ele me lembra muito o funcionamento do Google Data Studio. Então, o que eu vejo aqui? Né? Ele vai precisar muito desse menu para executar algumas análises avançadas, se ele for executar essas análises avançadas dentro do Google Analytics 4. Mas caso ele não queira utilizar o Google Analytics 4, ele pode utilizar o GA4 somente como um sistema de captação de dados e usar o Locker Studio para fazer as análises, né? Lembrando, Locker Studio, o antigo Google Data Studio, que até para mim faz muito mais sentido. Então,
uma coisa que eu estava até comentando com o Léo antes da apresentação é que cada vez mais o Google Analytics ele pode ser utilizado como uma ferramenta de captura de dados, e o Google Data Studio, que hoje é o Locker Studio, eu vou estar sempre repetindo para não confundir, para o pessoal se lembrar, né? O Locker Studio, que você pode utilizar para fazer análises, que você pode fazer relatórios, que você pode agendar relatórios para os stakeholders de um projeto, etc., né, ele vai ser cada vez mais uma ferramenta de visualização de dados. Tá? Vai lá, Léo. Tá. Eric, não, assim, relativo ao que tu falaste nos 2 últimos slides aí, se eu entendi bem, então, e já pegando uma opinião, tu acha que essa é uma vantagem ou meio que dificultou um pouco? Tu disseste que antes no Universal, a pessoa podia fazer aqueles blocos, fazer as vistas. Eu só quero quero analisar só o /blog, né? Eu quero realmente fazer. Agora, o GA4 não permite mais fazer isso, e eu tenho que fazer isso em outra instância dentro do pacote, dentro do universo do Google. Isso, na tua opinião, essa é uma primeira pergunta, isso, cara, é bom, é ruim, ou é aquela coisa que no início tu acha meio ruim, mas depois tu te acostuma e, opa, porra, ficou muito melhor, né? E a segunda pergunta era agora em relação a esse teu último slide, que tu falaste também desse explorar, que não tem mais algumas coisas tão prontas assim ou tem, se eu me equivoco aqui no entendimento, mas essa ausência de relatórios prontos também não deixa de ser, não, sei lá, não é tão vantajoso? Qual é que é a tua opinião a respeito? O que eu vejo é assim, o Google Analytics, a versão anterior do Google Analytics, ele tinha aí um job description aí mais extenso, né? Então, ele captava os dados, ele armazenava os dados e ele também te exibia esses dados em diversos formatos. Né? Então, ele fazia 3 coisas ali que eram importantes, principalmente para as pessoas que não trabalham com isso no dia a dia, mas precisam olhar para esses indicadores. Dito isso, o Google Analytics 4, ele permite que você faça algumas análises, só que você precisa um pouco mais de conhecimento dentro da ferramenta, se acostumar um pouco com ela e personalizar algumas coisas também. Mas eu vejo, respondendo a sua pergunta, eu não sei se é bom ou ruim, eu vejo como uma forma, eu acho que até certo ponto é bom. É uma quebra de paradigma, porque se antes tu tinha uma ferramenta, ela fazendo 3 coisas, agora você vai ter uma ferramenta que ela vai captar os dados, você pode até analisar os dados nela, mas você vai precisar fazer uma personalização, você vai ter um trabalho a mais ali, entendeu? Para fazer um comparativo, alguma coisa assim. Então, você é meio que obrigado a levar essas análises para o Data Studio, né? Entendi. E lembra que eu falei, eu estou falando de visualização, né? A captação fica com GA, a visualização fica ali com, eu falei Data Studio, mas Data Locker Studio. É Locker. Locker Studio. Né? E tem um item que eu falei do Universal, que era o armazenamento de dados. Então, lá no Google Analytics Universal, você conseguia armazenar os dados, né, por um tempo indeterminado. Tá? Agora, aliás, tinha ali um limite, mas, cara, para tu atingir esse limite era muito tempo. Agora, no Google Analytics 4, você tem, no máximo, 14 meses de armazenamento. Então, você vai ter que pensar em captar os dados, armazenar em algum lugar, porque senão você vai perder esses dados, e obter a análise e visualização dele em outro lugar. Então, essas 3 coisas que o Universal Analytics fazia, hoje, o Google Analytics 4, ele até que ele faz, mas você não vai conseguir fazer com uma liberdade tão grande como se você faz, como quando no Google Analytics Universal. Então, eu vejo assim... Eu não sei se... Eu acho que a gente pode colocar uma outra palavra. Eu acho que é um quebra de paradigma.
entendeu? É uma quebra de paradigma. O Google ele indo para uma era de análise de dados também. Tem muita gente que já usava, por exemplo, o BigQuery do Google para combinar dados do Google Analytics, CRM e outras coisas, né? Usar o BigQuery como um data warehouse. Eu tenho feito alguns artigos sobre isso, também explorado um pouco esse assunto também. Então, eu acho que é uma quebra de paradigma junto com uma oportunidade para o mercado também. Ou seja, eu acho que tem um pouco disso, né? Qualquer inovação, qualquer produto novo carrega um pouco programas ou às vezes softwares que a pessoa usa, né? Editor visual, eu já passei por isso, quer dizer, tá acostumado a usar, aí daqui a pouco lançam uma nova versão, um novo produto até e matam aquele anterior. Tu fica no início meio sem pai nem mãe, mas depois tu acaba te habituando e a coisa se torna muito melhor. Eric, a gente tem uma pergunta aqui do Jorge, brigadão, Jorge Anderson Menezes Ferreira. Eric, os dados selecionados ficam no Google Sheets e depois Looker ou vai direto para o Looker? Aliás, é Looker, então, né, pela grafia aqui, enfim, não sei se é Looker ou Locker. Acho que a forma certa deve ser Looker mesmo, tem razão. Beleza. Então, brigadíssimo, Jorge, pela pergunta. Eric, tá contigo aí, cara. Olha, o Looker Studio, ele, como é uma ferramenta do Google, ele já tem uma integração ali direta com o Google Analytics. Então, você já consegue fazer a conexão dos dados direto ali para o Looker Studio. Você não precisa colocar no Google Sheets antes. Isso tanto para o Universal quanto para o GA4. Mas, relembrando o que eu disse, né? O GA e Universal, você tinha ali um tempo indeterminado de armazenamento desses dados. No Google Analytics 4, não. Você tem 14 meses. Então, é sempre bom a gente lembrar disso. O ano que vem, muitas empresas elas vão ter esse problema, que é armazenar em algum local os dados do Google Analytics 4, porque senão em alguns meses você vai perder, né, esses dados, e do Google Analytics Universal também, que esses dados eles não vão ficar ali para sempre, né? Então, o ideal... Então, assim, você consegue, respondendo a pergunta, você consegue fazer integração ali nativa, já que as ferramentas elas são do Google. Mas, no futuro, a minha previsão é que você vai ter que usar ali algum banco de dados, algum BigQuery, porque vai chegar uma hora que você vai ter que armazenar esses dados toda hora e você vai começar a armazenar, você vai querer fazer análise de séries históricas, você vai precisar fazer isso daí através de uma ferramenta de visualização de dados, porque, vamos combinar, se o Google Analytics 4 ele guarda os dados durante 14 meses, como que você vai fazer uma análise de série histórica para uma análise preditiva de 4 anos? Você não vai ter esses dados no Google Analytics. Você vai precisar recorrer a esse banco de dados. Tá? E essa ferramenta que tu acabaste de dizer, né, de análise, continua sendo o Data Studio, mesmo para os dados que não estão vindo para os que já estão armazenados, eu posso compilar tudo isso no Data Studio, ele pode fazer esse gerenciamento? Você pode fazer a gestão da análise de diversas origens de dados através do Data Studio. Ele tem lá os conectores deles, né? Mas no que se refere a produtos Google, é bem mais simples, tá, Léo? A integração, a gente chama de uma integração nativa, ela é bem mais simples. Inclusive o BigQuery, que é um produto Google também, tem um conector, uma integração nativa lá, é bem mais simples também. Tá? Ou seja, prepararam aí a cama para as empresas terem diferentes possibilidades. Eu quero fazer uma coisa, ok, eu tenho um produto aqui, mas tudo dentro do universo do Google. Beleza. E pagar por essas ferramentas, né? Ou seja, eles ficaram durante os últimos 10 anos popularizando no mundo inteiro a ferramenta, né? E agora eles estão criando algumas opções onde você vai precisar de alguns módulos, algumas ferramentas diferentes. Você vai ter uma versão não paga dessa ferramenta, mas se você quiser usar de uma forma mais profissional, etc., você vai pagar por isso. Perfeito, maravilha. Jorge, se não ficou claro, por favor, só dá um toque aqui no chat, tá? Assim como os demais também, por favor, lance suas perguntas. Vamos lá, Eric, por favor. Vamos lá.
A gente também tem uma outra grande mudança, né, que é essa visão de engajamento. Uma das principais novidades, na minha opinião, são as métricas de engajamento do Google Analytics 4. E o que é esse tal de engajamento, né? É nada mais nada menos que a forma de entender como que acontece a interação do usuário com o site. Isso é o Google dando cada vez mais importância para o comportamento e experiência do usuário dentro do site. Antes a gente tinha no Google Analytics Universal a taxa de rejeição, o bouncing rate. Hoje nós temos essas métricas de engajamento. Então, no Google Analytics Universal, por exemplo, a gente tinha essa taxa de rejeição que a gente conseguia analisar minimamente ali a rejeição, né, do usuário pelo site, mas ela sempre foi uma métrica muito polêmica, na minha opinião, porque ela funcionava assim: você entrava em uma determinada página do site, se você não clicasse em link nenhum, mas se você ficasse o dia inteiro naquela página e depois saísse, eu entrei na página no início do dia, fiquei ali a manhã inteira na página, não mexi. Ela ficou, inclusive, ali em segundo plano, né? Ficou em uma aba ali no meu navegador. E aí depois eu entrei na página ali, só que eu não cliquei em link nenhum, isso acontece muito com blog, né? Fui lá, dei um scroll, né, etc. Eu tinha ali configurado uma taxa de rejeição, era como se tivesse uma rejeição do usuário por essa página. Hoje no Google Analytics é um pouco diferente, a taxa de rejeição ela não existe mais e eu não sei se substituição é a palavra certa, mas a gente pode considerar assim como uma métrica que veio para, né, cobrir esse espaço, né, para dar uma solução para o real engajamento. Então, nós temos, por exemplo, um evento no Google Analytics 4, né, que é o User Engagement, que ele é ativado quando você tem ali 10 segundos de navegação na página com ela em primeiro plano. Então, vamos imaginar, tem várias abas no navegador abertas, mas uma das abas, que é daquele site que eu tô navegando, tô lendo um conteúdo, pode ser um blog, um site de notícias, alguma coisa assim, mesmo que eu não tenha clicado no link, mas se eu fiquei 10 segundos ali, eu ganhei uma taxa de engajamento. Eu vou explicar depois também, eu vou explicar um pouquinho mais depois como que funcionam esses eventos. Né? O Google, o GA4, ele funciona com base em eventos, né? Então, enquanto o Google Analytics Universal ele funcionava através do processamento ali de hits, o Google Analytics 4 ele funciona com base em eventos. Para ele, tudo são eventos e seus respectivos parâmetros. Então, por exemplo, eu falei aqui do User Engagement, que para você ganhar esse evento, né, eu entrei lá como usuário, para eu ganhar esse evento tem que ter no mínimo 10 segundos na página, com ela em primeiro plano. Se estiver em segundo plano, não vale. Né? Então, aqui até que nessa tela é uma tela dos eventos, né, onde você consegue ver todos os eventos. Aqui eu tenho o menu que é o resumo de relatórios, eu tenho aqui o engajamento, aquisição, né? Aquisição era aquele que a gente já tinha no Universal. Aí eu tenho aqui engajamento e os eventos. E ele tem esses eventos aqui, a maior parte deles, alguns deles, tá? Eles já são automáticos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Page View, né? O Page View ele virou um evento, tem o Scroll, que é um evento automático também, Session Start, dentre outros eventos que através deles eu consigo fazer a metrificação de comportamento dentro do meu site. Então, assim, nós temos os eventos automáticos, como esses que eu falei aqui, a gente tem os eventos aprimorados, que são aqueles que necessitam de alguma configuração no Google Analytics, através do administrador da ferramenta. Você precisa ir lá e ativar eles. Você tem os eventos recomendados pelo Google, que daí são eventos de login, compra, busca, compartilhamento, vendas online, são eventos prontos que você pode aproveitar para fazer a gestão dos indicadores do seu site e os eventos personalizados. Hoje, para você fazer uma conversão no Google Analytics 4, você precisa personalizar um evento e marcar ele como um evento de conversão. Tá?
Então, um clique em um menu, um envio de um formulário, alguma coisa assim. Então, hoje, essa é a mensagem mais importante para todo mundo que vai começar a trabalhar com o Google Analytics 4. No Google Analytics 4, tudo são eventos e parâmetros. No início, você pode ter alguma dificuldade para entender isso por aquilo que a gente estava falando, por essa quebra de paradigma na utilização da ferramenta. Mas com o tempo, além disso fazer sentido, você vai percebendo que torna a análise mais fácil. Então tem essa quebra de paradigma no início, mas depois torna a análise mais fácil. A gente tem alguns eventos aqui, eu coloquei 6 eventos que são os principais. Logo que você instala a ferramenta, você já tem eles funcionando. Então, o primeiro deles é o User Engagement, que eu já expliquei, o Page View, né, que ajuda a captar métricas de visualização na sua página. Quando você entra num site pela primeira vez, então, geralmente, os primeiros eventos que você vai receber é o Page View e o First Visit. Tu entrou lá no site pela primeira vez, tu já vai ganhar esses eventos, Page View e First Visit, e os seus respectivos parâmetros. Tem o clique, que é um outro evento. Ele é um evento que ele acontece quando você está navegando no site, clica no link externo. Então, por exemplo, eu estou num site de notícia e esse site de notícia ele coloca um link para um outro site. Então, é ativado o evento clique e os seus respectivos parâmetros. O scroll, que ele é um evento de comportamento. Antes no Google Analytics Universal, você precisava configurar esse evento. Agora ele já vem ali. Eu costumo dizer que é um evento pré-automático, né? Você precisa ir ali no administrador e ativar ele, mas ele já está pronto para usar também, para saber se o usuário rolou a página. Esses novos eventos, eles são muito focados no comportamento do usuário, para que a gente possa analisar o comportamento do usuário. E o Session Start, que é ativado no início da sessão, quando o usuário ele começa a interagir ali com o site aplicativo. Para ver esses eventos, muito simples. É só ir ali em relatórios, engajamentos e em eventos ali, como eu mostrei na tela anterior. Tem pergunta aí, Léo? No chat, vamos conferir aqui. Não, pelo que eu vi aqui no chat, nenhuma pergunta, mas eu tinha uma pergunta, cara. Dá para dizer, então, pelo que eu entendi, o GA4 ficou mais. Ele enriqueceu a análise da jornada do usuário dentro do meu site. Eu consigo ter uma visão melhor de qual foi a ação ou quais foram as ações do usuário dentro do site. E a segunda pergunta é se, de alguma maneira, ele chega, por exemplo, o GA4, a fornecer algum tipo de visão no estilo mapa de calor ou alguma coisa assim, quais são os elementos mais clicados, ele chega a fazer uma análise visual assim, por exemplo? Vou falar de novo do Looker Studio. O que eu percebo? Que ele consegue captar mais dados de uma forma e de uma estrutura mais inteligente, de modo que privilegie mais a análise do caminho do usuário através de ferramentas de data visualization, como o Looker Studio, como Power BI, Tableau e outras ferramentas. Tá? Então, sim, no Google Data Studio, por exemplo, no Looker Studio, você consegue elaborar mapa de calor com base em cliques. Eu faço bastante isso, né? Então, eu vou lá, eu consigo pegar através desses dados de clique, navegação, scroll e outras coisas, né, e dos respectivos parâmetros desses eventos, eu consigo fazer um mapa de calor ali no Looker Studio, por exemplo. Tá? Então, sim, eu acho que para quem trabalha principalmente com experiência do usuário, e para o analista de BI, principalmente, que precisa fornecer informações para quem trabalha com experiência do usuário, ele vai ter ali com a ferramenta mais recursos. Legal. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora, a gente entrando aqui um pouco na parte de dicas, né? Um pouquinho ali de um checklist de como preparar ali
a implementação do Google Analytics 4 na sua empresa. Então, a primeira coisa, para todo mundo que vai começar a implementar o Google Analytics 4, é fazer a instalação da ferramenta, né? Deixa lá o Google Analytics Universal ligado, funcionando, continua fazendo as análises através dele, não muda nada na sua vida, mas instala o GA4. E além de instalar o GA4, começa a criar uma rotina de utilização da ferramenta. Entra na ferramenta, tenta se ambientar os dados. No início, quando eu comecei, alguns meses atrás, quando comecei a utilizar, fazer instalação em alguns clientes, eu utilizei muito a ajuda da ferramenta. E as ajudas do Google, elas são ótimas nesse sentido, principalmente no âmbito técnico, né? E aí que eu fui aprendendo. Então, a melhor forma de aprender o GA4 é utilizando a ferramenta, né? Fuçando, olhando os menus, fazendo comparativos e outras coisas, tá? A configuração dos fluxos. Lembra que eu falei lá no início que antes no Google Analytics Universal tu tinha se a gente imaginasse uma pirâmide, né? A gente tinha a conta, a propriedade e a vista. Então, não esqueça de fazer a configuração do fluxo. Se o Google Analytics 4 ele é com base na conta, propriedade e fluxo, não esqueça. Isso vem, e é a ideia que eu falo, além da gente aprender usando, a gente aprende também errando, né? Então, eu cometi alguns erros lá atrás, quando eu fiz as primeiras instalações, que eu achava que eu tinha feito instalação, mas eu não tinha feito, eu não tinha configurado o fluxo. E sem a configuração do fluxo, você não consegue ver os dados. E além de tudo, a ferramenta, hoje você consegue uma grande vantagem do Google Analytics 4, que eu não posso esquecer de falar. A seção do Google Analytics 4, ela considera a navegação não linear entre dispositivos. Então, se antes, no Google Analytics Universal, na interação de dispositivos, eu iniciava uma nova sessão, no Google Analytics 4 não. Se eu tenho configurado na propriedade do Google Analytics 4 um fluxo para web e um fluxo de aplicativo, através do que eles chamam de User ID, que é nada mais nada menos que você logado no Google, no Chrome e navegando, ele considera a sua navegação do celular para o seu computador a mesma sessão. Então, como que funciona isso? Eu vi uma promoção, eu estava no celular, eu quero comprar um produto num site, só que eu não quero continuar comprando no meu celular, eu quero continuar comprando no notebook porque é mais fácil. Quando eu sair do celular e entrar lá no notebook, ele vai considerar a mesma sessão, tá? O que é ótimo também, e faz com que, para quem for fazer esse comparativo, no Google Analytics 4, tu tenha menos sessões do que no Google Analytics Universal, tá? É uma consequência desse tipo dessa mudança de paradigma de análise também, tá? Uma outra coisa, da mesma forma que no Google Analytics Universal você fazia a integração do Google Ads e do Google Search Console, faça integração também com o Google Analytics 4, porque daí você vai ter mais dados ali, inclusive quando você faz a configuração do Google Search Console com o Google Analytics 4, aparece um novo menu na ferramenta para sua análise ali de busca orgânica. Uma outra coisa que eu vi muita gente que não se atentou a isso, né? A gente falou muito aqui nessa apresentação sobre retenção de dados. Então, fez a instalação do Google Analytics 4, vai lá no administrador, lá nas configurações ali da propriedade, tem lá um menu que, se não me engano, chama ali retenção de dados nas configurações. Vem padrão com uma retenção de 2 meses, né? Então, você não vai conseguir analisar um trimestre, por exemplo. Então, muda essa configuração para 14 meses, para que você tenha mais tempo de dados ali e consiga fazer uma análise melhor, e também dê tempo para você pensar na solução que você vai utilizar para armazenar esses dados, como você vai fazer também. Uma outra coisa importante, quando você for fazer a configuração do Google Analytics, verifique se todos os eventos automáticos eles estão ativados.
Tem alguns eventos ali que são automáticos, como click, scroll, só que na configuração padrão ele não vem ativado. Tá? Então, quando você for ativar, quando for fazer o seu fluxo web, clica lá nos eventos automáticos e olha quais os eventos automáticos estão ativados lá. Não esqueça também de fazer seus eventos de conversão, né? Você vai ter que fazer um evento, daí você vai ter que estudar um pouquinho, ver como faz esse evento ali, ou contrate a Digital Business, que a gente ajuda vocês com isso daí também, né? Você vai ter que montar um evento para sua conversão, né? Utilizando ali o Google Tag Manager, né? Já é possível, você consegue, né? Através do Google Tag Manager, fazer os eventos para o GA4. E aí, por exemplo, o evento que é o envio de um formulário, um download de um documento, uma compra, etc., você vai ativar esse evento, você vai configurar ele como um evento de conversão para poder contabilizar ali as conversões obtidas no seu site. Tá? Continue usando o Google Analytics Universal. Uma dica que eu dou para todo mundo é assim, você pode já preparar alguns relatórios no Looker Studio, como a gente falou, no Power BI, onde você quiser, utilizando os dados do Google Analytics Universal, né? E aos poucos você vai implementando os dados, vai montando alguns novos relatórios utilizando o Google Analytics 4, de modo que você possa se ambientar todo dia um pouco mais. Tá? Porque principalmente em números como esses de sessões. Eu tenho menos sessões no GA4 do que no GA Universo. A gente tem que pensar em como explicar isso para o cliente, né? Ele vai entender isso daí como uma queda de tráfego, aquela coisa, né? Mas não é, na verdade não é. Então, pense em como explicar isso para o cliente antes de mandar esses relatórios já com os dados do Google Analytics Universo, já planejar um pitch em relação a essas mudanças, novidades, etc. Aqui na Digital Business, uma das coisas que a gente está fazendo com os clientes é enviando alguns comunicados através da equipe de performance, que a gente já está com o Google Analytics 4 instalado, ele já está acumulando alguns dados, já vai mostrando para o cliente em doses homeopáticas, explicando para ele já algumas funcionalidades, para que, na medida que ele for recebendo os primeiros reportes ou com dados oriundos da ferramenta, ele possa entender esses dados também. Fique atento às atualizações. Pode ser que o Google chegue amanhã e invente ali que sim, que vai ter vista no GA4, entendeu? De 2020 para cá, o Google ele já fez algumas mudanças de nomes, de usabilidade e outras coisas no Google Analytics 4. Então, pode ser que existam novidades ainda. Né? A gente tem ali até 1º de julho de 2023 o Google Analytics Universal funcionando. Então, eu não vejo o GA4 como uma ferramenta pronta, definitiva, né? E eu desconfio até que possa mudar de nome, que eles tirem esse 4 da frente, inventem um outro nome, como eles fizeram com o Google Data Studio, né? Como acho que o Léo falou muito bem aí no início, né? É uma decisão de produto, né? Uma visão de produto. Né? Então, muita coisa pode mudar. Fiquem atentos às atualizações. No blog da Digital Business, a gente tem publicado alguns artigos ali sobre o GA4. Fiquem ligados aí nas redes sociais da Digital Business, que à medida que vão surgindo algumas atualizações, algumas novidades, a gente vai, ou através de artigos, ou através das nossas redes sociais, comentando sobre isso também. E por último, mas não menos importante, né? Pense em como fazer o download desses dados para o futuro. Né? Então, se a gente tem aí um período máximo de retenção de 14 meses de dados, você configurou o teu Google Analytics 4 hoje, você tem que pensar nisso daí, você tem 14 meses para pensar sobre isso. Então, não precisa você vai fazer, como captar, como fazer o download desses dados, e também fazer o download desses dados do Google Analytics Universal. Existe já uma receita de bolo que é muito simples para isso, que é o seguinte: você pode ali fazer a conexão com o BigQuery, fazer o download desses dados através dessa ferramenta e conectar essa ferramenta no Google Data Studio para que você possa fazer a análise, fazer o data visualization desses dados.
Aqui na Digital Business a gente tem trabalhado com uma solução assim para poder enriquecer as análises, já se preparar para essas mudanças definitivas. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar mais sobre isso com a Digital Business, nós podemos ajudar vocês com a solução. Nós já temos alguns processos, algumas soluções para a implementação do GA4 e para se preparar para essas mudanças futuras também. Tem mais pergunta aí, Léo? Maravilha. Tem uma pergunta da Geisa. Obrigado, Geisa. Ela fez essa pergunta já, era num momento anterior, tá? Então, o Hotjar nem seria mais necessário? Eric, eu vou te confessar que para mim isso é grego, mas para ti deve ser o dia a dia. Vai lá, qual é que é? Não, acho que não é que ele não é necessário, tá? Eu acho que é como eu falei, é uma mudança de paradigma. No Google Analytics 4, você pode pensar ali que não é mais necessário você utilizar a ferramenta para análise de dados, não é mais necessário você utilizar a ferramenta para o armazenamento de dados, mas, ao meu ver, são quebras de paradigmas. Eu vejo as pessoas falando mais agora de algumas possibilidades, de algumas ferramentas que eram utilizadas antes e agora não são mais utilizadas. Tem se questionado muito sobre o uso de Firebase e de outras ferramentas com o GA4. Pelo que eu tenho visto, nada tem mudado nesse sentido, mas à medida que o tempo vai passando, a impressão que eu tenho, com base no que eu tenho visto, é essa: é que cada vez mais as ferramentas elas vão se especializar. Então, você vai ter a possibilidade de fazer algumas coisas ali no Google Analytics 4, mas é melhor você visualizar dados através do Docker Studio ou do Power BI ou qualquer outra ferramenta. Você pode armazenar dados pelo Google Analytics 4? Pode, mas você tem o BigQuery, tem outras soluções que você pode armazenar dados. Então, é o que eu falei, parece que tudo vai se especializando, tá? Na minha opinião, acho que não é que o Hotjar não vai ser mais necessário, mas que algumas especialidades elas vão se aflorar cada vez mais agora com a utilização e com as atualizações da ferramenta também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Maravilha. Geisa, se não tiver respondido, por favor, dá um toquezinho ali no chat. Eric, eu tenho uma pergunta já de antes, naquele momento em que tu falaste mais de conversões, tá? E aqui eu queria entender se, enfim, se a minha compreensão foi acertada ou não. Hoje, quando a gente fala de conversão, a gente procura muito saber, pô, qual é que é a origem dessa conversão. E hoje a gente tem um dado ali que, bom, o cara converteu vindo daqui ou vindo de, né? Qual é a origem da visita que gerou a conversão? Hoje, então, com o GA4, tu acha que esse dado fica mais real à medida que essa inteligência do GA4 do Google, ela faz meio que uma distribuição, ela olha para trás a jornada inteira do usuário e aí ela faz essa distribuição lançando percentuais para minha conversão. Ou seja, eu vou saber melhor, de certa maneira, aonde é que eu tenho que investir mais grana ou mais energia. Tá certo esse pensamento? É isso mesmo? Acho que de uma maneira mais efetiva, sim. O que eu vejo? A grande quebra de paradigma aí, principalmente para quem trabalha bastante com análise de dados, vai entender isso, é que o Google Analytics Universal, como eu falei, né, essa apresentação inteira, ele eram baseados ali naqueles hits de page view, e o Google Analytics 4 ele é baseado ali totalmente em eventos e parâmetros. Então, esses eventos eles vão ter ali os seus respectivos parâmetros, né? Você consegue ver
através de alguns desses eventos de onde o usuário ele veio e fazer a atribuição correta desses usuários dentro da ferramenta também. Eu vejo que essa questão de origem que tu tem falado, né, qual que é a origem do usuário, ela está muito mais relacionada com a configuração e a parametrização que o analista faz no dia a dia de algumas campanhas, tá, do que a própria ferramenta, né? Então, aquela questão de parametrização, do cara seguir aquele parâmetro, que é o parâmetro recomendado ali pela própria ajuda do Google Analytics, né? Isso tanto do universo quanto do 4. Eu estou fazendo uma mídia de social, então quando eu vou colocar lá, né, no meu parâmetro, no meu TM lá, que a mídia é o Facebook, eu vou colocar lá o social, né, vou colocar lá que veio do Facebook, vou fazer a correta parametrização, né? Eu vejo a ferramenta, ela, isso é uma percepção, de novo, uma percepção minha, muito pessoal isso. Ela tem um escopo de parâmetros um pouco maior e uma possibilidade de parametrização maior, tá? Para cada evento, para toda a metrificação que você faz dentro da ferramenta, tá? De novo, depende muito mais das configurações realizadas pelos analistas, eu acho, que do que a própria ferramenta. Legal. Bueno, a gente está aí com 1 hora e 2 minutos. Olha, a gente quase, se fosse planejado, acho que a gente não ficaria tão dentro do horário, hein, Eric? Mas assim, em primeiro lugar, pessoal, a gente está super disponível aqui para perguntas. Se houver mais perguntas aí no chat, por favor. Mas já encaminhando aqui, eu gostaria de lembrar que esse webinar vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né, no canal da Digital Business no YouTube. Então, vai lá, digitalbusiness.com.br, tem lá o nosso canal identificado, e esse vídeo em seguida também vai estar disponibilizado para quem não conseguiu assistir, ou enfim, né, outras pessoas que tiverem interesse. Também, obviamente, falar que tanto o Eric como toda a equipe de performance está à disposição para tirar dúvidas, né? Enfim, receber essas dúvidas e trazer propostas de trabalho ou, enfim, só sugerir, de repente, ações necessárias. É sempre, eu acho, né, Eric, talvez tu possa confirmar depois, é sempre necessário uma certa análise também do momento da empresa, do porte da empresa, quer dizer, não dá para ter uma receita tão certa do tipo, poxa, isso aqui tem que ser feito em 2 meses e vai dar certo. Isso aqui tem que ser feito, quer dizer, tentar se adiantar, e aí, óbvio, que é outra coisa que a gente também, né, colocou na nossa divulgação, é que quem se adiantar, daqui a pouco, no momento da transição, vai estar mais preparado, consequentemente, daqui a pouco vai ter vantagens em relação aos seus concorrentes, por que não? Né? Eu já tenho mais dados para trabalhar, já estou mais habituado, e estou lá voando enquanto o outro está iniciando. Então, pensar dessa maneira também. E a gente está super à disposição, aqui a área comercial da Digital Business, para trocar uma ideia, enfim, só procurar a Digital Business para a gente poder falar e tratar a respeito. Não só, lembrando, né, a Digital Business, ela é uma empresa que oferece soluções realmente personalizadas no âmbito digital, né, então, desde projetos mais complexos, passando por performance, passando por produção, audiovisual, enfim, agora estamos na época de Black Friday, a gente tem muita oferta, muita solução que a gente pode entregar para os clientes que precisam, né, de promoção de produtos, enfim, para Black Friday. Eu acho que é isso, Eric. Eu queria aí, por favor, te passar a palavra novamente, um parecer final aí, e queria já, de antemão, agradecer a todo mundo que ficou aqui acompanhando. Vamos, daqui a pouco, por que não? Sei lá, daqui a pouco fazemos um webinar V2 do GA4, quando ele estiver mais desenvolvido,
né? Ou quando ele já tiver sofrido algumas alterações que tu até acha que podem acontecer. Então é isso. Eric, queria te agradecer imensamente aí pelo. Sei que teu tempo é concorridíssimo. Obrigado por ter conseguido essa atenção aí pra gente. E é isso, te passo a palavra aí para as considerações finais. Não, legal, eu agradeço também a todos aí que participaram, que enviaram perguntas. O tempo acaba sendo curto, né, para a gente conseguir até se aprofundar mais na ferramenta, responder outras perguntas também. Mas a princípio, assim, a mensagem que eu quero deixar, né, e pelo que eu tenho visto no mercado também, né, acho que ninguém precisa ficar desesperado, né, em relação à troca da ferramenta, não é a troca, né, a implementação do GA4, mas que tem aí uma preparação mínima. Acho que, como o Léo falou, nós estamos à disposição. É, pode entrar em contato com a gente, pede para conversar comigo, pede para conversar com o Léo. A gente tem essas soluções personalizadas, então a gente pode explicar um pouco mais também como a gente trabalha, como são os nossos processos, como que funciona a gestão dessas equipes e quais os resultados, né, que você vai ter de uma possível consultoria e implementação do GA4 e dos nossos outros serviços também. Quero agradecer mais uma vez a toda a audiência, todo mundo que participou, as perguntas que foram feitas aqui pelo chat. E até a próxima, gente. Obrigadão, Léo. Legal, só queria também agradecer, né, o Marcos de Bona, que estava aqui operando o StreamYard, aqui, que foi a plataforma da nossa live. Nosso técnico de mesa. Exato, operando as picapes. E também agradecer todo mundo da equipe interna que participou e que incentivou, mas que produziu as peças de divulgação. Enfim, a gente dispara e-mail, coloca na rede social, faz um corpo a corpo, divulgação via WhatsApp. Então, assim, queria agradecer todo mundo pelo engajamento. E é isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. gente. Tchau, tchau.